Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, cenários pré-live. Meu nome é Rodolfo e hoje a gente vai falar aí dos jogos dessa sexta-feira, dia 11/8, já com muitos jogos, voltando vários campeonatos. Acho que agora a galera do trading aí, que costuma trabalhar só Europa e Europa Premium, estará de volta, né? Tem gente que não faz trade fora das principais ligas. Então amanhã eu acho que já vai ter muito mais pessoas trabalhando. Antes da gente iniciar, vamos falar das nossas redes sociais, YouTube e o Instagram, Lado B do Trade Esportivo. Também tem o Twitter, Lado B do Trader. Então quem puder, segue a gente lá, dá uma moral, a gente fica bem satisfeito. Bem, como eu já falei em alguns outros episódios, além de mim no podcast, temos o Cabal e o Josialdo. Mas hoje eles não poderão gravar, mas sempre que pode a gente tenta gravar aí com um ou dois, com dois, com três, né? Que acaba que o conteúdo fica mais completo. Imagino hoje também que eles estejam tristes, né? Dois flamenguistas. O Flamengo foi eliminado da Libertadores pelo Olímpia. Então, principalmente o Cabal, que nem no trading hoje apareceu, deve estar de cabeça cheia. Se ele estiver escutando, Cabalzão, um grande sexta-feira pra ti, bom trabalho aí, viu? Ele vai muito cedo pro trabalho e já vai escutando. Bem, tirando a brincadeira, então amanhã começa alguns jogos, né, das principais ligas. Tem a Liga da Arábia também, que está sendo esperada aí pelo investimento, pelos jogadores, né? Muita gente está esperando que vai ter uma boa liquidez. E é um campeonato a mais, né? Pra gente trabalhar. Uma coisa que eu queria falar para a galera que está começando, talvez é muito batido para os outros, né? Mas talvez o pessoal fica pensando, agora vai começar a Premier League, agora vai começar tal campeonato e agora vou ganhar dinheiro, agora é diferente. Eu concordo que tem campeonatos mais fáceis, né? De acordo com o seu método de trabalho. E além disso, os campeonatos europeus costumam ter mais dinheiro envolvido. Então, se a pessoa tem uma stake maior, quer mais estabilidade no mercado, realmente esses mercados são melhores, né? La Liga, Premier League, Bundesliga, né? A Ligue 1 da França, até de Portugal mesmo, né? Tem algumas... tem mais pessoas envolvidas, tem mais informação... em relação aos times, ao estilo de jogo, você tem uma continuidade de trabalho nos principais times, né? Eles mantêm o elenco, mantêm muitas vezes o técnico, então você já vem com uma bagagem grande, você já sabe como é que esses times vêm jogando. Isso tudo tem, claro, diferente. Por exemplo, na América do Sul, que muitas vezes os times mudam de 6 em 6 meses, né? Você não tem tanto acesso, você vai fazer um campeonato, informações no caso, você vai fazer um campeonato da Liga Chilena, a gente é trade, ok, a gente faz live, mas você chega, quem nunca fez, vai chegar lá, vai ter uma dificuldade em encontrar informação, é difícil, os times muitas vezes perdem os principais jogadores, então é claro que a Europa tem essas facilidades, mas é bom a gente salientar que o método, desde que bem feito, né, ele tende a funcionar também em outros campeonatos, claro, alguns com mais facilidade, outros com menos, mas não pensar que agora é a mina, que é o pote de ouro, né? Acho que esse que é o cuidado, não ir muito afoito e lembrar que é uma temporada longa, tem muitos jogos, não é amanhã ou nesse final de semana que você vai fazer o mês, vai tranquilo, sem desespero. Pessoal que está começando, você pode ver que todo stories, o maioria dos influenciadores, né, é green. A galera compartilha, resultado positivo, porque resultado negativo não chama ninguém, né? Ninguém não vai aumentar a base de seguidor dele. Você pode ver que uma múltipla, um lucro exorbitante em cima de uma aposta é muito mais chamativo para seguidores do que um conteúdo, do que mostrar a realidade. Então, tome um pouco de cuidado, faça o seu trading tranquilo, vai na sua, do seu modo, vai aprendendo. E você que já está há mais tempo, já sabe, né, como é que funciona. Bem, vamos começar então
Conforme for passando de acordo com o horário alguns campeonatos, eu vou falar um pouquinho, né, sobre, mas é bem rápido, não vou entrar em detalhes não. E a gente dá uma pincelada aí sobre o campeonato, se eu já fiz, o que eu acho e tal. Bem, então por horário, né, sequência de horário, eu não marquei a Copa do Mundo Feminino, porque os horários para mim são muito complicados. 4h30 da manhã é muito difícil eu levantar esse horário para fazer trade ou qualquer coisa, né? Então vou pular o jogo do Japão e da Suécia, que eu até acho que vai ser um jogo interessante. E vou direto aí para Frosinone e Pisa, às meio-dia 45. Copa da Itália, está começando também a competição. Bem, o Frosinone subiu da segunda divisão para a primeira com uma certa facilidade e o Pisa ficou na segunda. O Frosinone está jogando em casa, a odd dele está 1,80. Eu separei esse jogo muito para falar que, claro que o Frosinone pré-live é o favorito, é um time que subiu para a primeira, provavelmente ele já investiu bem mais que o Pisa, porque na primeira os patrocínios são mais altos, né? Igual qualquer local, cotas e afim. Mas o Frosinone na Série B, claro que é outra realidade, que ele também estava na Série B, ele não era um time que dava tanto padrão assim, né? Os times italianos, eu sinto que tem muitos que eu sinto a dificuldade de trabalhar. Por exemplo, a Juventus, mesmo quando ela estava naquela fase boa, eu achava um time muito travado, lento, né? Eu gosto de times rápidos, que pressionam, que impõem velocidade, né? Exemplo, Atalanta, Napoli, são times que eu gosto. Atalanta menos nessa última temporada, que eles não foram tão bem, mas o Napoli foi muito bom, né? É um time que pressionava, que jogava para frente. Eu me sinto mais confortável em fazer esse tipo de jogo, esse tipo de time. Mas separei mais para falar para tomar um pouco de cuidado, porque provavelmente eles trocaram muito o elenco em relação ao do ano passado. É uma nova temporada, primeiro jogo, então não enfia a cara, mas o Frosinone é favorito e caso eu for trabalhar esse jogo, imagino que pelo horário eu vou conseguir fazer, eu vou trabalhar esperando algo a favor do Frosinone, mas com esses cuidados, né, de não abraçar aí só porque está na primeira e segunda. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Trade não é olhar a tabela primeiro contra o 15º, não, então é o primeiro que vai ganhar. É claro que se o time está em primeiro e o outro em 15º, ele deve ter suas qualidades ali, né? Claro, se tiver uma quantidade boa de rodadas já, ele teoricamente é bem melhor que o outro. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o futebol não é só isso. Se você pegar os jogos e apostar conforme tabela ou conforme divisão, provavelmente você vai quebrar rapidamente. Então espera o jogo, vê se vai dar leitura. Porque muitas vezes você fica amarrado também no back, você tem que ficar muito atento a correções. Mesmo o time bem, a partir dos 25 minutos ali, a odd já começa a subir do favorito. Então, se você fica segurando ali demais, você pode levar um head de correção e não sair esse gol no HT. Eu, por exemplo, não faço back no FT. Às vezes, dependendo, raramente, se tiver uma pressão muito grande, eu seguro alguns minutos ali do começo do FT. Mas normalmente eu faço só no HT, fecho e no FT eu trabalho gol somente. Mas quem faz no jogo todo, beleza, isso é só questão de método, né? Eu não tenho método aí para trabalhar no FT. Mas no HT, muitas vezes você segura muito na esperança do time fazer o gol, o mercado vai soltando a odd, você segura até acabar. Na hora que acaba o HT, você vê que sua correção foi muito grande, o head foi muito grande. Então muitas vezes não compensa você ficar fazendo isso, né? E também tem uma coisa, você pode ficar comprando ataques, compra cantos, você não precisa ficar o tempo inteiro back, a não ser que o time esteja no amasso mesmo, dando um super padrão. Aí não tem motivo de você não está levando ataque, se o outro time não está oferecendo risco, e o mercado com certeza, se está nesse padrão, o mercado vai estar estável ou até cair na odd. Nesse caso não há necessidade, né, de fechar. Então é esse detalhe aí. Bom, vamos passar para o próximo. Só beber uma aguinha aqui que eu já tô rouco. Às 13 horas tem Udinese e Catanzaro também pela Copa da Itália. Esse já é um jogo que eu acho que já tem um pouco mais de facilidade para o Udinese.
É um time que ficou meio de tabela ali da primeira divisão, já vem temporadas seguidas na primeira divisão. É claro que não é nenhum espetáculo de time também, é muito a la Itália, time lento, mais defensivo, mas o Cantazaro é um time de divisões inferiores, se não creio eu, acho que está na terceira divisão. Nesse caso aí eu acho que é um favorito claro, a odd está até, eu pensei que ia estar mais baixa, está 1,40, da Série C realmente. Então a gente pode ficar de olho aí nesse Beco Udinese, acho que pode ser uma boa oportunidade. Amanhã também começa a Copa da Alemanha, tem 3 jogos aí às 13. Eu não vou entrar em detalhe nenhum, porque eu não vi nenhum cenário claro pré-live, a não ser no jogo do Mönchengladbach, que vai pegar um time de divisões inferiores. Mas a odd dele estava, quando eu olhei, abaixo de 1,10, né? Tava 1,05, 1,04, alguma coisa assim. Porque ele é muito favorito. Nesse caso, eu não tenho cenários pré-live para o meu mercado, porque back eu não faço nessa odd, está muito baixo. Eu olhei o over também muito baixo. Então, esse jogo para mim é só se o Mönchengladbach não fizer um gol rápido e essa odd aumentar um pouco, que eu acho difícil, eu acho que o mercado vai segurar bastante. E é isso. Os outros jogos são jogos que não tive um cenário claro. Até tem um time da 2, né? Da Bundesliga 2, o Karlsruhe, jogando fora de casa com o Saarbrücken, que é um time da terceira. Mas, apesar de ser divisões diferentes, eu não vou muito tendencioso a fazer back aí, principalmente fora de casa. Tem questão de torcida, sempre lota. Então são jogos que eu acho que tem que tomar cuidado. E eu não vou falar cenário pré-live deles, apesar que eu já dei uma faladinha em como que eu acho que vai ser os jogos, né? Bem, às 14 horas a gente vai ter o jogo do Copenhague, que vai jogar com o Odense. Copenhague nessa temporada vem relativamente bem, em vista da outra eu acho que está melhor de fazer. É um time, quem não sabe, né? É um time importante aí ultimamente da Dinamarca, vinha junto com o Midtjylland, né? O Midtjylland ele caiu muito nas duas últimas e nessa também não está tão bem. Já o Copenhague começou bem, né? Ele está com bons resultados, está ganhando as partidas. Ele é líder em pontos aí junto com o Nordsjælland, está empatado com invicto e 100% de aproveitamento os dois, né? Foram 3 vitórias. E jogando em casa ele é sempre muito forte. O Odense tem uma vitória, uma derrota e um empate. Mas ele ganhou fora de casa do Brøndby, que foi um time que recente, não sei se foi há 2 anos aí, foi campeão. Então tem essa questão de tomar cuidado, claro, todo jogo, mas o Copenhague é favorito. Próximo jogo é às 15 horas, não, às 14 também vai ter a La Liga 2. Eu não vou destacar nenhum jogo aqui, acho que tem 2 jogos amanhã, ou até mais, né? Não olhei aqui, mas a questão não separei nenhum, é mais sobre o campeonato. A La Liga 2, assim como a maioria das segundas divisões dos países, é muito equilibrada em suma, né? São 22 equipes, claro que pode ter algumas ali que vão muito mal, já meio que desgarra para baixo, ou alguma outra ali que dispara, que é bem mais difícil em cima, mas embaixo costuma ter uma ou outra ali que vai muito mal. Mas é um campeonato muito equilibrado, que o fator casa conta bastante para as principais equipes. Tem equipes que vêm fazendo boas temporadas ano após ano. Por exemplo, Eibar é uma equipe que está batendo na trave, está lá Hamburgo, né? Ele está chegando nos playoffs, fica na zona de classificação, perde a vaga ali, porque os dois sobem direto e a terceira vaga é decidida entre o terceiro e o sexto em playoffs. Então ele já está perdendo a segunda vaga, cai para os playoffs, depois não sobe. Então é um time que vem bem. Outros times aí, o Valladolid que caiu, tem uma certa organização. Os times do Ronaldo, né? Eles são muito organizados, apesar que ele não é nenhum shake que sai investindo, mas o clube lá ele reformou o estádio, organizou, apesar que a torcida tá bem puta com ele. No jogo amistoso último, os que eles gritaram lá para ele vazar, né? Então tá esse clima ruim, mas é um time que tá sempre subindo, tá meio ioiô, mas é um favorito. Bem, deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu posso destacar.
Eu acho que os times que caem, se não fizer muita cagada, claro que tem a queda de receita que pode atrapalhar, eles entram um pouquinho aí, talvez. Claro que se não fosse uma surpresa que subiu, porque costuma ser times mais tradicionais que está sempre subindo. Então, o Espanhol, o Elche, o Levante, são times mais favoritos. Mas o que eu queria falar que é isso, o campeonato muito equilibrado, o fator casa conta demais, e quem for fazer, levar isso em conta. Eu não faço tanto La Liga 2, quase nada, porque amanhã devo olhar os jogos, porque tem bem menos jogos, porque os horários batem com a La Liga, bate com a A1, né, a primeira divisão, e outros campeonatos. Então eu privilegio fazer esse, e não é um estilo de jogo igual a Bundesliga que me agrada mais, a Bundesliga 2. Porque é um jogo mais lento, assim como a La Liga é também, né? Você pega os jogos da La Liga, talvez tirando o Real Madrid, que impõe muita velocidade, até os outros times ali, o Barcelona, são jogos mais cadenciados. Neste caso, então, eu não faço tanto a La Liga 2, mas já faço playoffs no final, algum outro jogo ali que está solto no meio de semana, esse jogo de amanhã. Mas é mais live, não tem muito o que falar, queria só passar aí sobre essa questão dos jogos. A La Liga também começa amanhã, a primeira divisão, né? A gente fez um guia, né? Modestamente fizemos um guia falando sobre o Cabal. A gente destacou algumas equipes que a gente... Claro, Barça e Real Madrid é chovendo molhado, não tem muito o que falar. Você vai falar o que? Quem vai ganhar vai ser o Betis, que é favorito. Não tem muito lá, não é igual outros campeonatos mais equilibrados. Por exemplo, você chega na Premier League, apesar que o Manchester City é o favorito, mas ali tem times que vão criar muita dificuldade para ele, não é fácil. Liverpool, entre outros. United, Arsenal, tem 6, 7 times que te dão muito trabalho. A La Liga já é diferente, a gente sabe que o Real Madrid e o Barcelona dominam 97% das edições. O Atlético de Madrid, o Sevilha e Villarreal costuma beliscar ali na terceira posição, tem anos que chega em segundo. O Atlético de Madrid até chegou a ganhar algumas, né, na mais recentes edições. Mas é isso, acho que a gente já falou, né? Quem quiser saber mais da competição pode escutar lá o guia, ficou bem legal. A gente destacou que o Sevilha e o Betis, a gente acha que vem forte para essa temporada, e o Valência muito mal. E depois eu separei um jogo do Valência, de acordo com o horário aqui, pra gente falar. O jogo das 14h30 é Almeria e Raio Vallecano. Dois times que o Almeria lutou para não cair, o Raio ficou um pouquinho ali para cima. Não tem muito palpite, é esperar o jogo. Palpite assim, né? Formações, acho que é um jogo equilibrado, apesar do fator casa e Palmeiria. Jogo para live. E difícil, né? Sempre saiu dos principais ali, é difícil meter odds nesses jogos. Questão de padrão, de tranquilidade de ficar na posição. E às 15 horas começa o campeonato do ano, a Arábia, né? Liga da Arábia Saudita. É uma brincadeira, claro, mas é uma opção a mais, querendo ou não. Eles investiram muito, tem vários jogadores, não é só um time, mas também não são todos, isso que eu queria falar. Tem 5 times que são do fundo soberano da Arábia Saudita, entre aspas, do rei lá, da monarquia lá. E eles são os que estão recebendo o dinheiro, aqueles 4 bilhões que foi falado que o Sheik lá, que é o governo, né, entre aspas, disponibilizou para investir na competição. Então vai ter times muito acima de outros aqui, na minha opinião. E a gente tem os favoritos, são claros, não tem muito o que inventar. Então amanhã vai ter o jogo do Al-Ahly contra o Al-Azem. O Al-Ahly é um time muito tradicional lá, já foi campeão. Ele caiu a primeira vez na temporada de 2022, mas já voltou nessa temporada e já voltou com dinheiro. Então contratou grandes jogadores como o Mendy, contratou o Ibanez, o zagueiro, né, brasileiro, contratou o Kessié, contratou o Saint-Maximilien, se é que fala assim, do Newcastle. Até achei uma pena ele sair de lá, eu gostava dele, gosto dele como jogador, achei que vai fazer falta. Roberto Firmino, Mahrez
Então é um time bem com bons jogadores, né, que seriam titulares em vários times aí da Europa, em prateleira 1. E o técnico veio do Hoffenheim, que é o Matthias Jesli, se é que fala assim. E é isso. Eu acho que o Alzen já não tem um elenco com grandes nomes. É um time que estava na segunda divisão, acho que na temporada passada. Talvez o nome mais conhecido aí dos brasileiros seja o Vina, né? Que é o jogador que jogou no Ceará há muito tempo e estava no Grêmio, não estava tão bem lá também, apesar que vinha sendo até titular. A odd do Al-Ahly está 1,25 e é o que eu devo buscar. Não vejo muito para onde correr. O Alzen estava na segunda divisão, foi vice-campeão atrás do Al-Ahly, que é um confronto que estava na segunda, né? Mas o Al-Ahly é um time muito tradicional, tem torcida. Eu vi umas notícias, imagens, o estádio vai estar muito cheio, tem toda a coreografia, fumaça. Pediram até para o pessoal que tem problema respiratório de máscara, tanta fumaça que vai fazer lá. Então o ambiente vai estar legal, um estádio grande, 65 mil pessoas. Então para mim eu acho que vai ser bem interessante a gente verificar esse jogo aí a favor do Al-Ahly. Após isso, a gente vai ter o jogo do Trabzonspor e Antalyaspor às 15 horas também. Turco começando, é um campeonato que eu gosto bastante. O Turco, apesar de ser um campeonato que foca muito no ataque, e não tem tanta cuidado defensivo, a gente tem times que te dá um padrão. É um pouco mais perigoso, mas não é tão perigoso, por exemplo, igual campeonatos como norueguês, que é muito over, né? Belga, que aí eu já acho que é bem complicado os back lá, mas aqui na Turquia eu acho que tem times que te dão esse padrão. O Trabzonspor vem bem nas últimas temporadas, junto com o Başakşehir, o Fenerbahçe, o Galatasaray. Então eles vêm ali nas primeiras posições. Eu acho que é um jogo, né, apesar de ser a primeira temporada, para ficar de olho nesse back Trabzonspor. Os cuidados é os mesmos de todas as outras divisões aí, vamos falar assim, né? Você tem que, desses jogos, desses campeonatos, né, que tá começando, tem que tomar cuidado aí com o início da temporada, saber se o time vai estar bem encaixado, novos jogadores. Então tem toda essa questão que a gente não tem muita informação também. O Turco não é um campeonato, sinceramente, que eu acompanho tanto pré-live. Acompanho outras ligas aí mais, saber elenco, mas antes do jogo, claro que a gente dá uma olhadinha. Claro que para fazer o trade não precisa saber cabo a rabo as escalações, você vai pegando também questão de conhecimento ali durante o campeonato, mas entra como favorito pela estrutura que tem, o time que já vem há alguns anos fazendo boas campanhas. Após isso, vamos ter aí um Lokomotiv Plovdiv, lá da Bulgária. Eu separei esse jogo aí mais pelo lado B, né? O pessoal deve não fazer muito esse jogo, porque gosta mais das outras partidas aí com times maiores envolvidos. Mas quem puder for fazer, eu acho uma boa pedida. O Lokomotiv vem liderando o campeonato com 10 pontos. Ele ainda não perdeu. É um time que, entre aspas, nos últimos anos ele não está disputando ali os títulos, ele fica um pouco abaixo. O CSKA Sofia e o Ludogorets vêm sendo os times que disputam os títulos, mas ele vem bem na competição, né? Tem invicto, 10 pontos. Apesar de jogar fora de casa, ele vai pegar o antepenúltimo, são 16 times, o penúltimo na verdade, ele vai pegar o 15º, que é o Blagoevgrad. Não ganhou nenhuma, perdeu 3 e empatou somente uma. Para mim é uma oportunidade. Ele empatou inclusive com um time que está uma posição acima dele, um ponto a mais. Mesmo fora de casa é bom ficar de olho. Eu acho que é interessante a gente olhar esse jogo, porque o Lokomotiv Plovdiv, eu fiz 2 jogos deles nessa pré-começo aí dos grandes europeus. É um time que está jogando até bem, então dá para a gente ficar de olho. Às 15h45 eu separei 3 jogos.
tem Braunschweig e Schalke. Bem, Copa da Alemanha é difícil, né? Igual eu falei, fator casa e tudo. O Braunschweig é um time também que está na segunda divisão, assim como o Schalke. A odd do Schalke está 1,83, mas eu me interessei mais no mercado de gols. Para mim, pelo jeito que o Schalke veio para essa segunda divisão, com o elenco que ele montou, é um jogo que eu vejo mais para gols. Claro que o Schalke pode chegar lá e dar um padrão, mas tem esse fator casa que para mim pesa bastante. Mas uma partida que eu imagino seja boa para gols, pelo jeito que os jogos que o Schalke vem fazendo. Só toma cuidado aí para ver se a escalação tá tudo certo, se não tá faltando ninguém, porque talvez quer focar muito no acesso, poupa algum jogador, mas eu imagino que no começo de temporada eles não vão poupar não. E uma partida para gols aí, pelo estilo do Schalke e tudo, por ser eliminatória, eu acho que pode ser importante. Apesar que a odd está um pouco baixa, né? O 2,5 está começando a 1,65. Mas esses jogos eliminatórios é sempre bom, né? Você procurar um over à frente, um limite ali, quando tiver talvez um time perdendo, precisando de marcar. Eu acho interessante esse jogo. Outro jogo é Antwerp e Kortrijk, lá da Bélgica. Antwerp é o atual campeão, vai jogar em casa contra um time que costuma ficar meio de tabela. A odd está 1,25. O belga tem esse problema, eu não acho a diferença 1,25 entre esses times. Eu acho que seria 1,50. Mas o belga sempre começa com odds baixas, né? Os favoritos, não tem para onde fugir. Vou ficar de olho, talvez não vou entrar 1,25, vou esperar um padrão melhor. Uma odd melhor, né? Não imagino que talvez dê um padrão para 1,25. 1,25 tem que ser o padrão. O time tem que estar marcando em cima sem levar ataque. E na Bélgica é difícil isso acontecer, porque eles são muito ofensivos, os times. E às 15h45 tem um irlandês. Não fazia irlandês até pouco tempo assim, até um ano atrás. Separei alguns times para a gente ficar de olho aí. Com mais fácil é o Shamrock Rovers. Até peguei um back nele esses dias, que é um time que lidera, está ganhando os campeonatos, mas não é um time que lidera também super na frente. Ele costuma, por exemplo, tá 4 pontos na frente atualmente, não é uma vantagem tão grande. E vem os times, a parte de cima assim, é perto, mas chega uma hora no campeonato que tem 10 times, mais ou menos na metade da tabela dá um vão, e aí a diferença de pontos é grande. O Cork City é um time que vai jogar em casa. A odd dele tá 1,33 contra o Dublin. É o penúltimo contra o último. Aí você vai falar, mas como assim você tá pedindo para nós fazer esse jogo, penúltimo contra o último? É que o último ele tem 9 pontos somente em 25 jogos e o Cork City tem 23. Então, assim, apesar do Cork City ser ruim, o Dublin é pior, bem ruim. Eu cheguei a fazer esse time contra alguns outros, é praticamente amador, o time é muito fraco, não é dessa divisão. Então quem quiser ficar de olho aí nesse jogo, acho que o Cork City aí em casa entra com bastante vantagem em relação ao UFC Dublin. Às 16 horas a gente vai ter Burnley e Manchester City, começo da Premier League. Não tem muito o que falar, né? O Manchester City entra como favorito na competição, consequentemente nesse jogo. Tem o fator fora de casa, primeira partida, algumas peças aí saíram, né? Gundogan, Mahrez. Eu vi jogando com 2 atacantes contra o Arsenal, não gostei muito, achei que o time ficou um pouco lento. E é ficar de olho. Acho que a odd de 1,33 pode ser perigosa, mas não sou eu que vou entrar aí a favor do Burnley, né? Contra o Manchester City é bem complicado se fizer uma entrada a favor do Burnley aí, segurar um back aí com uma stake cheia a favor de um time, contra, né? Um time tão bom, né? A gente tem que ver como o Guardiola vai conseguir manter o foco, porque depois que um time conquista tanta coisa, muitas vezes perde-se o interesse. Eu vejo isso acontecendo mais no Brasil, mas tem essa questão, acho que no ser humano, né? Muitas vezes você esforça tanto para conseguir as coisas, e aí quando você consegue, você meio que relaxa, né? Adrenalina ali e tal. Mas o Manchester City é favorito, vou procurar algo a favor deles. Acho que o mercado de gols também pode ser interessante. Bom pra gente ver como é que esses times vêm.
Sobre o Burnley, eles subiram com muita facilidade da segunda divisão, né, da Championship. Foi um time que eu peguei muito back, foi bem legal de fazer eles lá. Quase do jogo em casa, acho que eles ficaram invictos em casa. Quem fez aí a segunda divisão, ele e o Sheffield, foram os dois times que eu gostei bastante. E tem o técnico, né, o Kompany, né, que jogou no Manchester City, provavelmente vai ser homenageado aí pela torcida, gritar o nome dele e tal. Sobre o campeonato, eu gosto de fazer Premier League, tem bons jogos para back. Ultimamente vem tendo dificuldade no Manchester City pra gente pegar odds, né, principalmente em casa, odds muito baixas. Então fora de casa aí tá 1,33, a gente imagina em casa que fosse o jogo em casa, a odd tá mais baixa ainda. Mas tem outros times, tem o Liverpool, tem o Arsenal, que foi bem legal de fazer até eles começarem a ratear ali, tava dando para pegar bastante back. Tem o Manchester United que reforçou, o Newcastle, que é outro time que tava bom de fazer. Tem muitos. E os times abaixo também não são ruins de fazer. São times que jogam, é a liga mais rica do mundo, os clubes têm dinheiro para investir, mesmo os que ficam na parte de intermediária e baixa da tabela. É um campeonato bem legal. Esse é o tipo de campeonato que dá para fazer os 20 times, na minha opinião, né? Então não é só os jogos lá que envolvem os 6, 7 maiores. Eu consigo fazer, no meu estilo de trading, assim, os jogos com times que não estão disputando título também. E espero que todo mundo goste. E aí é um campeonato que tem muito dinheiro, né? As casas são de lá, então liquidez aí não faltará. Também às 16 horas a gente vai ter Genoa e Modena. Outro jogo aí que um time que subiu da segunda divisão, o Genoa, contra o time que ficou, né? O Modena. O Genoa tá 1,53. Eu andei olhando, eles contrataram alguns jogadores interessantes para o elenco. Acho que o Modena não, sinceramente não estudei o elenco, mas com certeza é um time mais simples para jogar a segunda divisão, você não tem o mesmo investimento. O Genoa ainda em casa, para mim é favorito. E a mesma coisa Bolonha e Cesena. O Bolonha a odd de 1,33, vai pegar um time da terceira divisão que não subiu. E Bolonha que relativamente fez uma boa campanha, fez alguns jogos bons, chama um ataque que eu até gostava, tá odd de 1,33. Então 2 jogos aí que junto com o Manchester City, né, pode ser bom, pode ser interessante. Esse 16 e 15. Às 16 horas também vai começar a Ligue 1, que eu esqueci aí, que é lá na França, Nice e Lille. Bem, a Liga da França, até o PSG virar bilionário, né, era bem equilibrada, tava tendo vários campeões diferentes, o Montpellier ganhou, Lille, Mônaco, entre outros aí que eu não vou lembrar de cabeça, veio ganhando. Depois daquele domínio do Lyon, da época do Juninho Pernambucano, foi variando bastante. E eram jogos equilibrados em sua maioria, né? Claro que um outro time destacava na temporada, mas era bem equilibrado. Com o PSG, investimento, né, do Qatar, se não me engano ele dispara nas preferências aí de título, né, preferências de favoritismo. Então o PSG entra como favorito, não tem como, ok, Mbappé não vai jogar, Neymar saiu, Messi saiu, mas o time do PSG estava muito ruim de fazer, porque as odds eram muito baixas, muito mesmo. E tinha odds que eles começavam a 1,20 fora de casa, 1,10 em casa, era muito baixo. O mercado de over muito amassado, porque tava lá as estrelas, mas como tinha que jogar os 3, ficava um time muito mal defensivamente, muito exposto. Muitas vezes você ficava tentando pegar o back, o padrão, mas o padrão não vinha, porque no ataque ok, mas quando ele perdia a bola, era 3 contra 2, que 3 contra 3, Marquinhos toda hora no mano a mano. E pra mim não é um estilo interessante de você pegar o back, porque você fica exposto o tempo inteiro e correndo risco. Eu notei que parece que as contratações mudaram o perfil. Então não é mais a estrela, eles querem jogadores com gana, né, que querem ganhar. Parece que é o foco, né? Eu entendi pelo que eu tô vendo isso. Quando fizeram boas contratações, o Gart, entre outros. Acho que vem um time mais consistente, mais bem postado em campo. Eu imagino isso como favoritos. Talvez o lado externo atrapalhe um pouquinho, que essa questão toda de Neymar parece que vai sair, Mbappé não quer sair, mas o time não quer deixar ele jogar. Isso pode prejudicar, né? Mas entra como favorito.
Outros times que eu gostei de fazer na última temporada, Lille, sempre tá vindo bem, foi campeão recente, conseguiu, acho que 2 anos atrás, né? A última foi o PSG, na anterior eles ganharam. O Lens é um time que, para mim, se tivesse um pouquinho mais de qualidade assim, de individual, tinha ganhado, porque eles eram um time muito mais organizado que o PSG, mas o PSG na individualidade conseguiu levar o título deles. O Marseille é um time também que é talvez além do PSG é o que tenha mais dinheiro para investir. E o Mônaco é os times também, um time que é bom para em casa na última temporada, não é tão seguro defensivamente, dá para trabalhar gols também. Mas é um campeonato ali, tirando o PSG, um ou mais dois que venha destacar, é muito equilibrado. E fator casa também conta bastante. É mais uma opção aí que retorna, né? A gente pode já... O pessoal vai ficar menos órfão, né, dos campeonatos. Liga Portugal começa também. Às 16h15 eu separei o jogo do Braga e Famalicão. O Braga que eu vi o jogo dele pela Conference League, acho que foi pela conferência, vou confirmar aqui. Liga dos Campeões, pré, né? Aquela fase pré-liga, ganharam de um time lá da Sérvia, deu um nome bem estranho, né? TSC é a sigla. 3-0, claro que o nível é outro, né? Que ele vai pegar um time Famalicão, entre aspas, ali, um time doméstico, mais difícil que o time lá da Sérvia. Mas achei o Braga é um time bom de fazer. Você tem que saber um pouquinho trabalhar ele, que muitas vezes ele quer jogar de contra-ataque e deixa um pouco a bola com o time. Mas é um time legal de fazer. E a vantagem dele em relação a Benfica e Porto é que as odds dele são melhores, né? O mercado não julga tão favoritismo igual o Porto e o Benfica, que muitas vezes não tem nem odds. Você chega lá, a odd está muito baixa, o over muito amassado. O Braga não, o Braga já tem essas odds melhores e a odd dele está em 40, jogando em casa, eu acho que está justo e é um jogo que eu vou buscar esse back. Às 17 horas tem o Sevilha e o Benfica. Eu acho que pode ser um jogo do back do dia. Por quê? A gente falou isso na guia da La Liga, no guia, e vou falar agora. O Sevilha não ficou na posição de acordo com o time que tinha. Eu acho que o São Paulo ele não encaixou lá, que o Sevilha é um time que não, tem bons jogadores, você compara, e ele contratou também bons jogadores agora. E o Valencia, pelo contrário, ele perdeu muitos e praticamente a base até. Ok, pode mudar ainda porque a gente não acabou a janela, mas para esse jogo eu vejo o Sevilha bem favorito, jogando em casa. E a odd dele tá 1,91, tá bem alta. Então acho que é uma oportunidade para a gente ver se o Sevilha faz essa diferença no papel, prevalecer em campo. Se prevalecer, eu acho que vai dar o padrão sim. A 1,91 é bem alta essa odd. Não imagino o Valencia, pode até ganhar um jogo, mas eu imagino ele ganhando reativamente, não propondo o jogo. Posso enganar, né? Primeira partida do ano, a gente ainda vai conhecer esses times em campo, apesar que o Sevilha não mudou tanto, mas tem novas peças. E é isso, acho que ficar bem atento a esse jogo aí. Após isso, né, a gente entra no período da noite aí, tarde e noite. Cobresal e Magallanes, lá do Chile, às 18 horas. É um jogo que é o líder do campeonato, jogando em casa contra um time que veio da segunda divisão, apesar que ele ganhou a Copa do Chile, foi para Libertadores, mas muito fraquinho, é muito exposto defensivamente. Os jogos dele costumam ser jogos que ele faz, leva gol, não tem muito cuidado defensivo. Ele está na zona de rebaixamento, né, 15º, são 16 times e tem 19 pontos. E o Cobresal 39. O Chile não está tendo nenhum time, um super time. Eu gostei do Colo-Colo em casa, mas o Cobresal, em vista do Magallanes jogando em casa, é o líder, né? Não tem o que falar. A odd 1,67, acho que é ficar de olho aí e esperar o melhor momento. Outro jogo que eu separei foi às 19h30, o penúltimo jogo, Guayaquil e Universidade Católica do Equador. Não é para back, mas eu acho que pelo estilo das equipes, né, o Equador tem algumas equipes bem over que atacam, não querem saber, vai para cima mesmo, faz 3, leva 4 e por aí vai. Então Guayaquil City e Universidade Católica são duas equipes dessa forma. A odd tá do 2,5 tá 1,80. Eu acho interessante a gente ficar de olho, pode ser uma oportunidade aí para mercado de gols. Se alguém trabalha esse mercado, essa partida com certeza será interessante.
E às 21h30, para fechar, né, o dia, vai ter Inter Miami. Fechar o dia dos cenários, não tem jogos depois, mas eu separei até isso daí. Inter Miami de Messi, Busquets e Jordi Alba contra Charlotte. Pela Leagues Cup, né? Tá acabando o campeonato, entre aspas, acho que a gente já tá nas quartas. Bem, o Inter Miami com o Messi mudou, né? Ele é um time que ficou bem mais ofensivo, né? E criativo, não tem como, ele desequilibra, tá desequilibrando. E é o que eu falei, se eles não marcarem ele em cima, ficar jogando igual eles já jogavam, né? Que é um campeonato mais voltado para liberdade, para gols, ele vai fazer o que ele vem fazendo. 2 gols por partida, fora assistências. Então é um jogo que provavelmente vai ser over pelo estilo, né, da competição e pelos jogadores que o Inter Miami tem. A odd, consequentemente, o mercado já percebeu isso, está baixa, né, 1,50. Mas até para longa exposição, eu peguei um 4,5 no jogo passado, ficou 4-4, né? O Messi fez outro gol, fez 2 gols e o último foi de falta no último finalzinho, levou para os pênaltis. O Beck tá 1,44, mas eu já vi que devido à idade do Messi e tal, ele joga meio sem responsabilidade de marcar, né? E o time vai cansando no segundo tempo, então tem que tomar, com o passar do tempo, na verdade. Então tem que tomar cuidado. Mas a odd tá 1,44 do Inter Miami e 6,50 do Charlotte. Eu achei muito alta a odd do Charlotte, apesar que eu vejo um favoritismo do Inter Miami. Mas é um jogo que eu imagino bom para gols. Mas sempre tomar cuidado com esse back Inter Miami, que essa odd tá baixa, né? Muito efeito Messi. E qualquer coisa você vê que o Charlotte tá tendo momentos de superioridade. Pode ser uma hora de aproveitar essa odd muito alta. Mas eu acho que é um jogo para gols muito difícil para match odds. Então é isso. Queria agradecer a todos aí que escutaram. Ficou um pouco longo, né? Que eu quis falar dos campeonatos, estava começando um pouco, deu 42 minutos aí. Espero que tenha sido de bom proveito. E é isso. Amanhã começam os campeonatos aí quase todos. Que a galera tá esperando. Eu acho que é todos, né? Os principais estão começando tudo. La Liga, Premier, Portugal, França e Alemanha. A Alemanha não começou ainda, né? Mas é isso. Espero que quem tava no aguardo aí aproveite. Seja uma sexta-feira de green. E o final de semana, e com certeza volta a muvuca, né? Aquele monte de jogo, saber selecionar bem. Se tudo der certo, a gente faz um episódio explicando como que deve se organizar agora, né? O pessoal que vem aí para esse turbilhão de jogos para não ficar doido, né? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.